Olá, segundo ano. Vamos hoje ver Bio 2, o módulo 39, que é o último módulo da apostila 13. Eu já vou passar para vocês também hoje o módulo 40 de Bio 2, que é o primeiro módulo da apostila 14, tá? Então, o que nós vamos ver agora nessas aulas, começar a ver nessas próximas aulas nossas? Nós vamos falar sobre os chamados relações ecológicas. Turma, vocês já sabem que os indivíduos que coexistem numa certa área, de uma certa comunidade, eles estabelecem relações entre si. Essas relações, elas podem ser intraespecíficas, que é aquela que ocorre entre indivíduos da própria espécie, ou elas podem ser interespecíficas. Interespecífica é aquela que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Tanto na relação intra quanto na interespecífica, elas podem ser classificadas de harmônicas ou se não de desarmônicas. Como diferenciar? Na relação harmônica é quando as espécies que se relacionam, ambas são beneficiadas ou uma é beneficiada e para outra há uma neutralidade. Para ela não ganha benefício nenhum, ela não pode ser prejudicada. Mas ela não tem benefício nenhum. Há uma neutralidade para um e um benefício para outro. Se houver prejuízo para uma das espécies que estão se relacionando ou para ambas as espécies, elas são então classificadas como sendo desarmônicas. Gente, vamos fazer uma análise mais crítica sobre essas denominações harmônicas e desarmônicas. Se nós pensarmos numa relação momentânea entre duas espécies, nós podemos sim classificar ela como sendo uma relação harmônica ou desarmônica, mas para aquele momento que você está analisando. Por que eu estou dizendo isso? Ao longo do tempo, ao longo de vários tempos, a relação entre as espécies, elas são sempre vistas como, vamos dizer assim, benéficas para poder manter o equilíbrio do meio ambiente. Então, nós não podemos dizer se uma relação num certo momento, ao longo do tempo, se ela é desarmônica ou não. Nós sempre vamos classificá-la como sendo uma relação harmônica para as condições de manutenção do equilíbrio daquele meio ambiente. Então, nós vamos começar agora a ver cada uma dessas relações. Pessoal, exige de vocês um pouquinho mais. Eu não vou pedir para entregar, mas eu acho muito válido vocês fazerem os exercícios de tarefa, reforço e aprofundamento desses módulos de relações ecológicas, porque é igual eu falo, explicar aqui fica muito simples. Quando vocês vão fazer exercícios, fazer análise do exercício para tentar encaixar ela em alguma relação ecológica, não é tão simples assim. Mas vamos lá então começar hoje pelas relações harmônicas intraespecíficas. São aquelas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Então a primeira relação é chamada de sociedade. Gente, numa sociedade, os indivíduos que se relacionam ali, há uma interdependência entre eles. Um indivíduo depende do outro. Por quê? Há uma divisão de trabalho entre os indivíduos que compõem essa sociedade. Cada indivíduo realiza uma função importante para poder manter aquela sociedade. Quem vive nesse tipo de relação? As abelhas, os cupins e as formigas. Pessoal, eu vou retratar para vocês principalmente como é a vida das abelhas, vamos dizer assim, como que é a sociedade de uma abelha. Então, nas abelhas, a sociedade delas é dividida em 3 castas. Existem as rainhas, existem as operárias, existem os zangões. Então, vamos lá. A rainha, a abelha rainha, ela é a fêmea fértil. A função dela é função reprodução. Ela cuida da colmeia e ela tem a função, ela é a líder, vamos dizer assim, é a dona da colmeia e a sua única função é reprodução. As operárias também são fêmeas, porém são fêmeas estéreis, elas não são capazes de reproduzir. Elas vão executar todo outro papel, outros papéis. Por exemplo, construir a colmeia, cuidar das larvas, alimentar, defender a colmeia. São as operárias. E os únicos machos são os zangões. Os zangões que têm única função
fecundar a fêmea. Geralmente, após a fecundação da fêmea, o macho já morre. A sua função é surgir para poder fecundar a fêmea. Quando nós pegamos rainha e operária, elas são geneticamente idênticas. Mas por que as rainhas são férteis e as operárias são estéreis? Devido ao tipo de alimento que elas recebem durante a sua vida. Pessoal, quando a rainha ela vai então fazer a postura dos seus ovos, ela vai lá na colmeia e na colmeia existem os favos. Nesses favos, elas fazem a postura dos ovos. Teoricamente, todos os ovos são idênticos. É um gameta feminino fecundado com gameta masculino. No entanto, nesses favos, existem alguns favos que são maiores, chamados de realeira. Os ovos que forem depositados nessa realeira pela rainha darão origem ali a futuras novas rainhas. Por quê? As operárias, quando for alimentar aqueles filhotes, esses filhotes, essas larvas que estão sendo originadas dentro dessa realeira, recebem um alimento mais nutritivo, chamado de geleia real. Nessa geleia real, ela é rica em proteínas, principalmente, e hormônios sexuais. Esses hormônios permitem que o seu sistema genital desenvolva bastante para que elas se tornem no futuro férteis e possam gerar descendentes. Os outros ovos que foram depositados em colmeias comuns e menores recebem um alimento mais pobre em nutriente. E isso faz com que os seus aparelhos reprodutores não desenvolvam, fazendo com que elas sejam estéreis e darão origem ali a novas operárias daquela nova colmeia, tá? Então, a diferença entre elas é apenas essa. Observa só como a divisão de trabalho ela é bem nítida. Se você retirar de uma colmeia o zangão, vai fazer falta? Vai. Como que vai ter reprodução para dar continuidade? Se você tirar as rainhas, tem como a colmeia continuar? Não. Quem vai dar origem à reprodução? Se você tirar as operárias, quem vai executar todo o trabalho de manutenção? Então, observa que há uma interdependência entre os indivíduos que compõem essa sociedade, tá? Agora, no caso das formigas, a principal maneira de você diferenciar elas é por meio da estrutura do corpo. As rainhas são aquelas que têm aquele abdômen bem grandão, bem desenvolvido. Função? Reprodução. As operárias são aquelas que, igual nas abelhas, vão executar toda a função para poder manter o formigueiro ali. E os machos são geralmente alados e que têm a função de fecundar a fêmea para poder reproduzir. Então, tudo isso que eu expliquei para vocês é o que se retrata uma relação harmônica intraespecífica denominada sociedade. O segundo tipo agora é uma colônia. Só como diferenciar uma colônia de uma sociedade? Na colônia, há uma ligação anatômica entre os indivíduos. Ou seja, o corpo desses descendentes sempre vão permanecer unidos ao seu ancestral. Por quê? Porque eles se reproduzem por um tipo de reprodução que é a reprodução assexuada por brotamento, a maioria deles. Então, ao emitirem esses brotos permanecem unidos ao seu ancestral, formando uma colônia. Gente, há dois tipos de colônia. Uma colônia chamada de colônia homeomórfica. O que é uma colônia homeomórfica? Homeomórfica é aquela em que todos os indivíduos daquela colônia são idênticos entre si. Todos vão executar a mesma função. Cada um faz a função importante para a sua sobrevivência. Cada um vive por si só, vamos dizer assim. No entanto, eles permanecem sempre unidos entre si. Agora, na colônia heteromórfica, os indivíduos, eles são diferentes entre si. São diferentes porque cada um executa uma função importante para poder manter aquela colônia. Você não tem que lembrar um pouquinho lá do primeiro colegial, quando nós falamos sobre os quinidários. Por exemplo, a caravela é um exemplo de quinidário. Os pólipos de Obélia é um exemplo de quinidário. Quando você está diante de um quinidário, você vai ver dois tipos de seres vivos diferentes. Um tipo chamado de gonozoide, que é um pedaço do corpo do indivíduo, daquela colônia,
responsável apenas por reprodução. Tem função só de produzir gametas para poder reproduzir. E um outro pedaço do corpo do indivíduo, que é o chamado gastrozoide. Ou seja, é um pedaço da colônia responsável apenas pela alimentação e manutenção da colônia. Olha só, 2 tipos de seres vivos diferentes, cada um executando uma função diferente, porém de fundamental importância para a manutenção daquela colônia chamada de colônia heteromórfica. Beleza, então aqui eu finalizei com vocês o módulo 39. Agora vamos para o módulo 40. Vamos falar sobre as relações harmônicas interespecíficas. Pessoal, mais atenção nessas, porque essas eu diria que são mais relevantes do que as que eu acabei de explicar. A primeira delas é chamada de mutualismo. O que caracteriza o mutualismo? É uma relação entre espécies diferentes, aonde há uma interdependência muito grande, é praticamente uma relação obrigatória entre essas duas espécies. Vamos dizer assim, a dependência entre elas é tão grande que em alguns casos, se você separar essas duas espécies, uma ou as duas não conseguem sobreviver. Porém, as duas juntas é o ideal, elas conseguem então ter a melhor sobrevivência possível. Eu citei aí para vocês vários exemplos, eu vou explicar agora cada um deles. O primeiro exemplo é o líquen. O que é o líquen? É uma associação entre 2 indivíduos diferentes, fungo e uma alga. O que esses 2 indivíduos ganham de benefício ao estabelecer essa relação? O fungo, ele vai ganhar alimento produzido pela alga. A alga faz fotossíntese e nutre ele. O que a alga ganha em troca? A alga, ela ganha proteção do fungo e o fungo, ele aumenta a absorção de água e sais minerais para ofertar para a alga poder fazer a fotossíntese. Pessoal, os líquens, que é essa associação desses 2 seres vivos, eles conseguem sobreviver em ambientes aonde nem o fungo e nem a alga sozinho conseguiriam sobreviver. E lembra daquela característica importante, os fungos, eles são bioindicadores de poluição. O que significa isso? Aonde tem líquens é sinal que não há poluição. Na presença de poluição, o líquen não consegue sobreviver. Esse é o primeiro exemplo. O segundo, vocês também já viram isso lá na Bio1. Os ruminantes, como por exemplo a vaca, têm armazenado lá no seu rumen algumas bactérias que vão degradar a celulose para eles. O que a bactéria ganha em troca de estar lá no rumen desses animais, produzindo a celulase para degradar a celulose? Elas ganham abrigo, proteção e alimento. Tira da vaca as bactérias. Tenta separar esses 2 seres vivos. A vaca não consegue sobreviver, porque ela só se alimenta praticamente de vegetal. Se ela não produz a enzima celulase e você tirou dela as bactérias, ela vai ter um prejuízo muito grande e pode até mesmo morrer devido a essa, vamos dizer assim, separação deles. Então é uma relação obrigatória. De maneira análoga, os cupins com os protozoários. Pessoal, os cupins também se alimentam de madeira, celulose. Eles não produzem a celulase. No entanto, os protozoários que estão lá no seu interior produzem a celulase para poder degradar a celulose para eles. Micorriza. Micorriza é a associação de fungos a algumas raízes de planta. O fungo, ele aumenta a absorção de água e sais minerais para as plantas. Em troca, as plantas dão abrigo, proteção e alimento para o fungo. Ontem, no ciclo do nitrogênio, eu falei sobre as bactérias do gênero Rhizobium e as plantas leguminosas. As bactérias vão fixar o nitrogênio para as plantas. Em troca, as plantas dão para a bactéria abrigo, proteção e alimento. E o último são as plantas que possuem flores e os animais polinizadores. Os animais, ao fazerem o transporte de grão de pólen de uma flor para outra, eles ajudam na reprodução das plantas. Em troca, eles ganham alimento. Existem algumas plantas
que eu já comentei com vocês, que elas são polinizadas por uma única espécie de ser vivo. Tanto é que se você separar essa planta desse ser vivo, essa planta ela deixa de existir porque a reprodução dela finaliza. Então observa só, pessoal, nessa relação chamada de mutualismo, a relação ela é obrigatória. Os dois seres vivos são beneficiados, porém numa relação obrigatória que existe entre eles. E agora a protocooperação. Protocooperação de maneira muito semelhante ao mutualismo. Duas espécies se relacionam. Quando elas se relacionam, as duas são beneficiadas, mas não é uma relação obrigatória. Se você separar as duas espécies, as duas continuam sobrevivendo. Claro, juntas eles têm um potencial de sobrevivência melhor e separados elas conseguem continuar sobrevivendo. Vou explicar para vocês alguns exemplos. Um exemplo é o que acontece com um animalzinho chamado de paguro e anêmona do mar. Pessoal, o paguro é um animal aquático que tem o corpo mole, desprotegido. Então, esse paguro, ele abriga no interior das conchas de alguns gastrópodes. Os gastrópodes, quando eles morrem, as suas conchas ficam lá na água. Então, o paguro, ele entra dentro dessa concha para poder morar ali dentro. Em cima das conchas dos gastrópodes, crescem algumas anêmonas do mar. Lembra, as anêmonas, elas têm tentáculos ricos em quinidócitos que vão então afugentar os predadores que vierem a tentar predar aquele paguro. Então, o paguro, ele ganha proteção da anêmona do mar. Em troca, o que a anêmona ganha? Quando o paguro se locomove, quando ele caminha, ele carrega junto com ele essa concha. Ele acaba então carregando junto com ele as anêmonas que conseguem explorar melhor o ambiente durante o deslocamento desse paguro. Ó, a anêmona vive sozinha e o paguro vive sozinho. Porém, quando eles estão juntos, ambos ganham um benefício, ambos ganham um potencial melhor de sobrevivência nessa relação chamada de protocooperação. Outro exemplo, esse é comum a gente ver para quem vai sempre para o campo. Você vê às vezes no dorso dos animais, alguns cavalos, boi, uns pássaros. Esse pássaro é chamado de anu. Esses pássaros ficam no dorso desses animais se alimentando do carrapato. Então, olha só, quando eles estão relacionando, o pássaro come o carrapato, obtém alimento e tira um ectoparasita do dorso do animal. É bom para os dois. Mas se eu separar o pássaro do boi, os dois conseguem sobreviver normalmente. E o último exemplo aí é um pássaro chamado de pássaro palito e o crocodilo. Depois que o jacaré, o crocodilo, ele come, entre os seus dentes ficam um resto de alimento, ficam ali bactérias. Esses crocodilos, eles abrem a boca, o pássaro palito ele entra dentro da boca e começa a se alimentar desse resto de alimentos que ficaram na boca do crocodilo, fazendo uma limpeza dos dentes para eles. Então, os dois também são beneficiados nessa relação. Vou dar uma dica. Na tarefa de vocês, tem bastante exercícios com gráficos envolvendo essas relações de mutualismo e protocooperação. Eu sempre escolho algum deles para colocar na prova. Fiquem atentos, façam os exercícios disso daí, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o inclinismo. Gente, eu vou falar agora sobre inclinismo, epifitismo e comensalismo. Nessas três relações é do mesmo padrão, ou seja, são duas espécies diferentes que se relacionam, aonde uma é beneficiada e para outra há uma neutralidade, ou seja, para ela tanto faz ela estar se relacionando com a outra espécie. Ela não é prejudicada, mas ela também não é beneficiada, é uma neutralidade. O que muda nessas três relações? A causa que aproximam essas espécies. Então, no primeiro, no inclinismo, uma espécie busca na outra abrigo e proteção. Por exemplo, existem algumas espécies que abrigam, vão lá sobreviver entre os corais. Ao ficar ali entre os corais, essas espécies de peixes, elas estão buscando abrigo e proteção.
Existe uma outra espécie de peixe que é chamado de Fierasfer ou peixe-agulha. É um peixe bem fininho. Esse peixe ele entra dentro do corpo do pepino do mar para buscar abrigo e proteção. Para o pepino do mar, tanto faz ele tá ali dentro. Ele não leva nem prejuízo e nem benefício. Então, por isso que encaixa na relação chamada de inclinismo. Agora, o epifitismo, muitas das vezes, ele é visto como uma variação do inclinismo. No epifitismo agora, a espécie que é beneficiada, ela é chamada de epífita, comum no nosso dia a dia também. Bromélias, samambaias e orquídeas. Vamos pegar a orquídea. É muito comum a gente ver as orquídeas crescendo entre os galhos de uma árvore frondosa, de uma árvore grandona. O que ela está buscando ali? Ela está buscando suporte. Para a bromélia, ela busca um suporte para ela poder crescer, para a bromélia ou para... Esqueci o nome da planta que eu acabei de falar, da orquídea. Ela busca um suporte ali para poder crescer e captar melhor a luz solar. Para a árvore, tanto faz a presença dela, ela não é um parasita ali. Ela simplesmente está ali se ocupando de um lugar melhor, sem trazer prejuízo nenhum para aquela árvore que ela está crescendo sobre ela. São as chamadas plantas epífitas. E o nosso último exemplo é o comensalismo. No comensalismo, duas espécies se aproximam buscando alimento. A causa é alimentar. Uma espécie é beneficiada e a outra é neutra. Por exemplo, é o tubarão e o peixe-piloto. Pessoal, o tubarão geralmente é um animal grande. O peixe-piloto, um peixinho bem pequenininho. No dorso do peixe-piloto, ele tem uma ventosa. Então, ele cola a sua ventosa debaixo do corpo do tubarão. E aonde o tubarão vai, o peixe-piloto vai junto. O que ele está fazendo ali? Quando o tubarão se alimenta, ele abocanha aquelas grandes presas, restos alimentares saem da boca do tubarão. O peixe-piloto se aproveita desses restos alimentares para poder se alimentar. Para o tubarão, isso não é uma competição, porque aquilo que está saindo da boca dele é perdido. É aquilo que ele não está dando conta de se alimentar. É resto para ele, vamos dizer assim. No entanto, para o peixe-piloto que está ali, ele consegue o alimento sem estar competindo com o tubarão. Então, isso é a relação chamada de comensalismo. Pessoal, estamos terminando aqui a nossa aula de hoje, então. Façam os exercícios, certamente haverá dúvidas, vocês me procurem, tá bom? Um abraço a todos.